Graça e paz a você que é aluno aqui do curso Daniel e Apocalipse. Você está vendo essa aula, e essa aula também nós vamos estar disponibilizando aí para algumas pessoas que querem conhecer o curso Daniel e Apocalipse. Eu sou o professor Luiz Curvelo e nesse momento nós vamos estudar sobre a simbologia dos números para entender o Apocalipse. Quando nós estudamos sobre os números, podemos ter uma compreensão de como o judeu, de como o escriba utilizava os números, ora de forma literal, ora de forma simbólica, né? Então, essa aula nós vamos aprender sobre isso. Muito bem. Comecemos aí. Quando estudamos a Bíblia, devemos ter em mente que os numerais na Bíblia quase sempre não têm significado simbólico ou teológico, ou seja, são interpretados como números literais. Por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 13 ao 14, está escrito assim, olha, Salum, um personagem, reinou 1 mês em Samaria, e então Menahem matou e reinou em seu lugar. Então veja que nesse texto, esse numeral 1 mês é literal, certo? 30 dias. Outro exemplo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 18, está escrito o seguinte: e Paulo fez uma visita de 15 dias com Cefas, com Pedro. Nesses dois versículos, os autores só querem indicar prazos de tempo. Muito bem. Entretanto, em outros trechos da Bíblia, os autores obviamente usavam os numerais de forma simbólica ou teológica. Isso era uma prática muito comum no Antigo Oriente Médio, ok? Um exemplo disso seria o uso do número 12, que representa a ideia de totalidade. E frequentemente ocorrem descrições do povo eleito de Deus, como as 12 tribos de Israel, ou os 12 apóstolos, como representantes do povo da nova aliança. Assim, os 24 anciãos, essa expressão que nós encontramos lá em Apocalipse, que seria 2 vezes 12, de número de anciãos, em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, provavelmente é uma forma de no texto, trazer a ideia de que esse número representa o povo de Deus na sua totalidade, incluindo Israel, ok? Israel todinho e toda a igreja. Então, é preciso estudar quem é o autor, em que momento que ele escreveu, estudar a cultura, a literatura do povo, para que a gente possa entender a mensagem, certo? Muito bem. O simbolismo dos números. O Apocalipse está cheio de números, que possuía muito sentido para os contemporâneos do autor. Alguns números eram considerados bons, ao passo que outros eram adversos, que traziam má sorte, como o número 13 para muitas pessoas hoje, certo? Não quer dizer que para a época o número 13 tinha um peso negativo, mas para hoje o número 13 tem essa conotação aí negativa. Os judeus acreditavam que os símbolos numéricos ocultavam valores, tendo desenvolvido toda uma ciência chamada gematria, sobre os números que aplicavam às suas interpretações da Bíblia. O número 3, por exemplo, aparece 31 vezes no Apocalipse. É um número perfeito, pois é o número do triângulo, Participa da perfeição do número 7, que é grande e representa aí algo extraordinário. O 3,5, que nós encontramos essa expressão no Apocalipse, é a metade do 7. Indica imperfeição, algo breve, fraqueza, tempo de prova ou de perseguição. 3 anos e meio duram as tribulações que acompanharam o levante dos irmãos Macabeus, que vai do ano 168 antes da Era Comum, antes de Cristo, a 165 antes de Cristo. Foi o tempo da perseguição de Antíoco IV aos judeus na Palestina. Olha lá,
O número 4 aparece 29 vezes. Representa os 4 pontos cardeais do planeta Terra. Mundo, do mundo e a universalidade. Também pode representar a trindade mais o homem, os 4 elementos da Terra, perfeição do quadrado, ok? Agora vamos para o número 6 também, que é um número muito enigmático. O número 6 significa 7 menos 1. Simboliza a imperfeição e a fraqueza. E também o número do homem, né, conforme o Apocalipse. O número 7 aparece 43 vezes. Significa plenitude, perfeição e totalidade. Deus mais os dias da criação, que foram 6. Aí daria 7. O número 10, número completo, tá? Representa uma totalidade, uma perfeição. O número 12 aparece 22 vezes no Apocalipse. Representa a perfeição escatológica. Israel com as 12 tribos, o povo de Deus, perfeição do 3 vezes 4, né? Do triângulo vezes ao quadrado. Então o número 12 tem um simbolismo assim, muito grande, ok? Continuando aí, ó. O número 24 representa a totalidade do povo de Deus na igreja. É igual a 2 vezes 12. O 42, 42 meses. Você vai encontrar essa expressão no livro de Apocalipse. É igual a 3 anos e meio, que é igual a 1.260 dias literais. Isto é, a metade de 7 anos. Tempo de provação. 666. O que representa esse número? Ó? 3 vezes 7 menos 1. Denota a imperfeição e o total fracasso. É o número que o escritor de Apocalipse denota, o número da besta. Ok? E o 777. 3 vezes o 7 repetindo, representa a perfeição e a plenitude absoluta. Muito bem, então você está vendo aí os números, né? O número 1000, multiplicidade, grande quantidade, número incontável, ok? 1260, número de dia do período de 3 anos e meio. Então o calendário judaico é diferente do calendário romano, que foi instituído pelo Júlio César, e outros expoentes aí da cultura romana, que ora um mês tem 30 dias e outro mês tem 31, tem fevereiro com um mês de 28 dias, no ano bissexto fevereiro vem com 29, mas o calendário judaico ele era completo de meses de 30 dias, ok? Então, se você pegar meses de 30 dias e você transformar um período de 3 anos e meio em dias, vai dar 1.060 dias, 1.260 dias. Tá? O 12.000, número ilimitado e salvífico dos membros do velho povo de Deus. 12 vezes 1.000. 144.000, que nós encontramos lá em Apocalipse, né? Os 144.000, 12.000 de cada tribo. O que representa isso? 12 elevado ao quadrado, multiplicado por 1.000. Trata-se do número quase infinito e completo dos membros do novo povo de Deus. O 12 vezes 12 vezes 1.000. Então poderia ser uma linguagem, nós estamos afirmando, né? Poderia ser uma linguagem que seria a completude de Israel, a completude da igreja, certo? Numa imensidão, numa multiplicidade, numa grande quantidade. Então é superlativo eu ler o texto e querer dizer que é 12.000 de cada tribo, até porque na época que foi escrito o livro de Apocalipse, Israel já não era mais tido como sendo completa e composta de 12 tribos, ok? Então precisamos de entender os números. Observação, os judeus não conheciam o número 1 milhão, tá? Por isso que tem a expressão aí milhares de milhares, tudo bem?
Que mais? Ó, na literatura apocalíptica, o prazo de 3 anos e meio, né, que é igual a 42 meses ou 1.260 dias, ou a expressão um tempo e tempos e metade de um tempo, conforme está lá em Daniel capítulo 7, 25, pode ser empregado simbolicamente. 3,5 é uma metade de 7, que pode se referir ao prazo completo no plano divino. Portanto, 3,5 indica um prazo limitado e incompleto, né? Algo que não se completou, que vai terminar logo conforme Apocalipse capítulo 11, o versículo 2 e 3. Aí você tem aí, né, as pirâmides se mexendo, né? Olha lá. Considerações finais. Muito bem. Sem dúvida alguma, os números simbólicos foram muito importantes para João na redação de seu Apocalipse. Ele não somente empregou tais números frequentemente, ele também os incorporou na estrutura de seu livro. Por exemplo, há uma série de trechos sobre as 7 mensagens às 7 igrejas, que vai do capítulo 2 ao capítulo 3. Outra série sobre a abertura dos 7 selos. E ainda outra série sobre os 7 anjos que tocam as 7 trombetas, que está no Apocalipse capítulo 8, do 1 a seguir. Né? Então veja que o número é usado frequentemente de uma forma simbólica na literatura apocalíptica. Tudo bem? Primeiro, o numeral 7, que na Bíblia simboliza completude e perfeição, é preferido pelo autor do Apocalipse. Que 7 tem esse valor simbólico de completude e perfeição é bem claro, conforme você pode observar lá no Salmo 12, versículo 6. Na Bíblia de Jerusalém, seria Salmo 12, versículo ou 11, né, o versículo 7. Tudo bem? O 12, 6 seria o 11, versículo 7. É também notável que vários outros numerais simbólicos empregados por João sejam múltiplos de 7, a saber, o numeral 14, 24, 28. Então o número 7 tem uma importância muito grande para o escritor de Apocalipse. Segunda consideração aí, na literatura apocalíptica, o prazo de 3 anos e meio, que é igual a 42 meses, 1.260 dias, ou um tempo e tempos e metade de um tempo, Daniel 7, 25, pode ser empregado simbolicamente. 3,5 é a metade de 7, que pode se referir ao prazo completo do plano divino. Portanto, 3,5 indica um prazo limitado e incompleto, que vai terminar logo. E aí você tem aí a imagem, né, do suposto anticristo, da suposta besta, né? E temos a terceira consideração, o significado de 66. O número da besta no Apocalipse capítulo 13, versículo 18. As letras do antigo alfabeto frequentemente se serviram também como números, né? Isso faz parte da cultura judaica. Isto é, as várias letras tiveram valores numéricos. Na língua hebraica, o total numérico para o nome Neron Caesar, o imperador Nero, é 666. Em latim, outro dialeto, este nome foi escrito com o N e, consequentemente, seu valor é 616. Então, o que eu estou querendo dizer é que provavelmente para o escritor, o número da besta era a representação da pessoa do imperador Nero. Tá? Ou seja, algo que aconteceu lá no passado, ou seja, não seria algo para o futuro distante. Então é importante conhecer todas essas nuances para não ficar, né, fazendo uma interpretação, dizendo coisas que não tem pé e não tem cabeça. Né? Por isso que é importante estudar a escatologia. Muito bem, logo, ambos os números encontrados em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, nos antigos manuscritos, são assim explicados. Também, 666 parece ser um símbolo daquilo que jamais alcance o 7, né? Que jamais alcance a perfeição.
o número da perfeição ou completude. Além disso, ele pode ser uma paródia do valor numérico de Jesus em grego, isto é, 888. A identificação da besta com Nero também ajuda a explicar declarações difíceis, como as que estão no Apocalipse capítulo 13, versículo 3, e também o 17 e o verso 8. Pois houve um mito na antiguidade que disse que, embora Nero se suicidou, sua vida seria restaurada e ele voltaria para devastar o Império Romano. Olha aí, que informação você está tendo acesso. Okay? Tinha um mito lá de que o Nero ressuscitaria, certo? E voltaria para devastar o Império Romano. E assim nós terminamos mais uma aula. Eu te encontro amanhã na próxima aula, ok? Fica atento lá ao seu e-mail, tá ok? Você que está aí se cadastrando na nossa lista para conhecer um pouco do curso, amanhã nós vamos te mandar o terceiro e-mail. Para você que é nosso aluno aqui no portal, assista essa aula, faça as devidas anotações, vá para outra aula, acompanhe o e-book que está aí na plataforma do aluno e eu te encontro na próxima aula. Bons estudos, Shalom Adonai, ok?